Quando isso for entendido, a cooperação tomará o lugar da competição, tendo por resultado a remoção de todo fundamento para a inimizade, seja entre indivíduos, classes ou nações. Se você deseja saber o que acontece quando alguém ignora totalmente a lei que embasa a filosofia da regra de ouro, pegue qualquer homem de sua comunidade que você saiba que vive com o objetivo dominante único de acumular riqueza e que não tem escrúpulos judiciosos sobre como acumular tal riqueza. Estude esse homem e você observará que não há cordialidade em sua alma, não há bondade em suas palavras, não há acolhimento em seu rosto. Ele se tornou escravo do desejo de riqueza. Está ocupado demais para desfrutar da vida e é egoísta demais para desejar que os outros desfrutem-na. Ele caminha, fala, respira, mas não passa de um autômato humano. Ainda assim existem aqueles que invejam tal homem e desejam ocupar sua posição, tolamente acreditando que ele é bem-sucedido. Jamais pode haver sucesso sem felicidade. Nenhum homem pode ser feliz sem distribuir felicidade aos outros. Entretanto, a distribuição deve ser voluntária e sem nenhum outro objetivo em vista do que espalhar a luz do sol no coração daqueles cujo peito está sobrecarregado. George Heron tinha em mente a lei sob a qual baseia-se a filosofia da regra de ouro, quando disse: falamos muito de fraternidade por vir, mas fraternidade sempre foi o fato de nossa vida, muito antes de se tornar um sentimento moderno e inspirado. Só que fomos irmãos em escravidão e tormento, irmãos na ignorância e em sua perdição, irmãos na doença, na guerra e na escassez, irmãos na prostituição e hipocrisia. O que acontece com um de nós, mais cedo ou mais tarde, acontece a todos. Sempre estivemos inescapavelmente envolvidos em um destino comum. O mundo tende constantemente ao nível do homem mais baixo, e esse homem mais baixo é o verdadeiro governante do mundo, abraçando-o junto ao peito, arrastando-o para a sua morte. Você não pensa assim, mas é verdade. E tem que ser verdade. Pois se houvesse alguma maneira de algum de nós conseguirmos a liberdade sem os outros, se houvesse alguma maneira de algum de nós podermos ter o céu, enquanto outros tivessem o inferno, se houvesse alguma maneira de parte do mundo poder escapar de pragas, dos perigos e da miséria do trabalho que não prospera, então, na verdade, nosso mundo estaria perdido e condenado. Porém, visto que os homens nunca foram capazes de se separar dos males e erros uns dos outros, visto que a história é bastante afetada pela lição de que não podemos escapar da fraternidade, visto que tudo na vida nos ensina que a cada minuto escolhemos entre a fraternidade no sofrimento e a fraternidade na bondade. Resta-nos escolher a fraternidade de um mundo cooperativo, com todos os seus frutos, os frutos do amor e da liberdade. A guerra mundial conduziu-nos a uma era de esforço cooperativo, na qual a lei do viva e deixe viver destaca-se como uma estrela brilhante a nos guiar no relacionamento uns com os outros. Esse grande chamado universal em prol do esforço cooperativo assume muitas formas,
tais como os clubes Rotary, Lions e muitos outros que unem os homens em espírito de convívio amigável, pois marcam o início de uma era de cordialidade competitiva nos negócios. O próximo passo será uma aliança mais próxima de todos os clubes em espírito de cooperação amigável. A tentativa de Woodrow Wilson e seus contemporâneos de estabelecer a Liga das Nações, seguida dos esforços de Warren Harding para dar apoio à mesma causa sob o nome de Corte Mundial, marcou a primeira tentativa na história do mundo de tornar a regra de ouro efetiva como uma base comum para as nações do mundo. Não há escapatória do fato de que o mundo acordou para a verdade da afirmação de George Herron, de que a cada minuto escolhemos entre a fraternidade no sofrimento e a fraternidade na bondade. A Guerra Mundial nos ensinou, ou melhor, impôs, a verdade de que uma parte do mundo não pode sofrer sem danos ao mundo inteiro. Esses fatos são trazidos à sua atenção não como pregação de moral, mas com o objetivo de direcionar sua atenção para a lei subjacente que ocasiona essas mudanças. Por mais de 4.000 anos, o mundo pensou sobre a filosofia da regra de ouro, e esse pensamento está agora transformando-se na percepção dos benefícios advindos para aqueles que a aplicam. Ainda consciente do fato de que o aluno deste curso está interessado em sucesso material, que pode ser medido pelo extrato bancário, parece apropriado sugerir aqui que todos podem lucrar moldando sua filosofia de negócios de acordo com a mudança rumo à cooperação que está tomando conta do mundo. Se conseguir captar a importância da enorme mudança ocorrida no mundo desde o término da Guerra Mundial e conseguir interpretar o significado de todos os clubes e associações que agregam homens e mulheres em espírito de cooperação amigável, com certeza sua imaginação irá sugerir o fato de que este é um momento oportuno de lucrar, adotando o espírito de cooperação amigável como base de sua filosofia profissional ou de negócios. Em outras palavras, deve ser óbvio para todos que pretendem pensar de modo preciso que é chegado o tempo em que o fracasso em adotar a regra de ouro como base da filosofia profissional ou de negócios equivale a um suicídio econômico. Talvez você tenha indagado por que a honestidade não foi mencionada neste curso como pré-requisito para o sucesso, e caso tenha, a resposta será encontrada nesta lição. Nenhuma pessoa ociosa jamais está segura, seja rica ou pobre, branca ou negra, educada ou analfabeta. A regra de ouro, quando corretamente entendida e aplicada, torna a desonestidade impossível. Faz mais do que isso. Impossibilita todas as outras qualidades destrutivas, tais como egoísmo, ganância, inveja, intolerância, ódio e malícia. Quando aplica a regra de ouro, você se torna ao mesmo tempo juiz e julgado, acusado e acusador. Isso coloca o indivíduo na posição em que a honestidade começa em seu coração, em relação a si mesmo, e estende-se a todos os outros com igual afeto, com igual efeito. Honestidade baseada na regra de ouro não é o tipo de honestidade que reconhece apenas as questões de conveniência. Não há nenhum crédito em ser honesto, quando a honestidade é obviamente
a política mais lucrativa para não se perder um bom cliente ou um freguês valioso, ou para não ser mandado para a cadeia por fraude. Porém, quando a honestidade significa uma perda material temporária ou permanente, torna-se uma honra do mais alto nível para todos que a praticam. Tal honestidade tem sua recompensa apropriada no poder de caráter e reputação, acumulado e desfrutado por todos que a merecem. Aqueles que entendem e aplicam a regra de ouro são sempre estritamente honestos, não apenas pelo desejo de serem justos com os outros, mas pelo desejo de serem justos consigo. Entendem a lei eterna que embasa a regra de ouro e sabem que pela operação dessa lei, todo pensamento que liberam e todo ato que praticam tem contrapartida em fatos ou circunstâncias com os quais serão confrontados mais adiante. Os filósofos da regra de ouro são honestos porque entendem a verdade de que a honestidade adiciona ao caráter aquele algo vital que dá vida e poder. Aqueles que entendem a lei da regra de ouro envenenariam sua própria água com a mesma rapidez com que se entregariam a atos de injustiça a outrem, pois sabem que tal injustiça dá início a uma cadeia de acontecimentos que não apenas trará sofrimento físico, como destruirá o caráter, manchará a reputação e impossibilitará o alcance de sucesso duradouro. A lei pela qual a filosofia da regra de ouro opera é a mesma pela qual opera o princípio da autossugestão.